Olá, boa tarde, turma. Bem-vindos para mais uma pauta imigratória. Nosso encontro quinzenal aqui para falar sobre esse assunto tão delicado de hoje, né? Que é a imigração para os Estados Unidos. Muitas coisas acontecendo, muitos brasileiros assustados, muita gente também desesperada com a situação do Brasil, e não é para menos. E tentando Rodrigo Constantino comenta um projeto de lei em discussão nos Estados Unidos que pretende barrar a entrada de autoridades estrangeiras que tenham praticado atos de censura, especialmente contra cidadãos ou empresas americanas. A proposta foi impulsionada por decisões de ministros do STF, como Alexandre de Moraes, que interferiram em plataformas digitais. Constantino apoia a medida, defendendo que ela protege a liberdade de expressão e reage ao avanço do autoritarismo em países como o Brasil. Assista agora no Direita TV em Foco. Apoie contribuindo com qualquer valor para mantermos ativo nosso canal independente, usando nossa chave Pix, direitatvemfoco@gmail.com ou pelo QR Code que aparece na tela. Inscreva-se no canal, deixe um comentário qualquer e ative o sininho para receber diariamente os próximos vídeos com notícias atualizadas. Direita TV em Foco. A liberdade de expressão é inegociável. Olá, boa tarde, turma. Bem-vindos para mais uma pauta imigratória. Nosso encontro quinzenal aqui para falar sobre esse assunto tão delicado de hoje, né? Que é a imigração para os Estados Unidos. Muitas coisas acontecendo, muitos brasileiros assustados, muita gente também desesperada com a situação do Brasil, e não é para menos, e tentando planejar uma ida, uma vinda definitiva para os Estados Unidos, ou pelo menos temporária. Então, prestigiando sempre os parceiros, principalmente parceria tão antiga quanto com a DM Visa Law, escritório com 30 anos de experiência nessa área. Deixa eu, antes de chamar a doutora Ingrid, explicar a situação, né? Eu não tenho feito programa ao vivo, mesmo o Bradock eu estou mandando vídeos, porque as notícias são boas. Eu ontem fui na médica, meus exames de sangue estão ótimos, eu fiz uma coisa chamada chimerism, que é uma análise detalhada do sangue, levou uma semana para concluir basicamente o seguinte: quanto do meu sistema já está sob o controle da doadora e quanto ainda tem de resquício do velho Rodrigo. E a boa notícia, para alegria da minha médica, é que 100% já está no comando da doadora. Eu já sou agora 100% europeu, eu era, se não me engano, 96%, alguma coisa assim. Agora eu sou sangue novo, sangue jovem, tudo caminhando na direção esperada e correta. Qual é o problema? O problema é que eu resolvi ter uma semana, 10 dias atrás, efeitos colaterais chatos da quimioterapia muito pesada que eu tomei pré-transplante. E o principal desses efeitos é que eu estou descamando todo descascando, axila, tudo, e isso também deve estar acontecendo aqui no pescoço. Eu tenho a pele sensível e tudo na garganta, deve estar peeling. E eu entro em umas crises de tosse que normalmente duram 30 a 40 minutos e culminam com vômito. Eu termino abraçado com a privada vomitando. Não é agradável, e eu não posso estar num programa ao vivo longo e começar a ter uma crise dessas. Então eu estou mandando os vídeos, eu também começo a falar e desgasta muito rápido a minha garganta, então eu preciso escutar mais do que falar. E ainda bem que temos aqui a Ingrid, que é a expert do assunto, e ela é que vai trazer essas notícias principais que estão ocorrendo aí no front de imigração nos Estados Unidos, começando com essa pegada do Marco Rubio, o secretário de Estado, que não está muito disposto a conceder visto, está até disposto a barrar visto de quem defende censura. Se você não defende os valores que a América representa, por que você está querendo vir para cá? Vai para Cuba que te pariu. Mais ou menos isso. Ingrid, seja bem-vinda. Oi, Rodrigo, tudo bem? Ó, a voz já está acabando, mal começamos. Ai, que chato. Bom, a hora que você tiver parar, tudo bem. Não, eu vou deixar você falar hoje, Ingrid. Com você, a palavra. Explica o que está acontecendo, qual é a sua análise sobre tudo isso. Bom, o que está acontecendo com o Marco Rubio, aqui nos Estados Unidos não tem tanta repercussão, né? Porque o americano não tem assim, não está 100% envolvido na política do Brasil ou de outros da América Latina. Mas tem tido uma repercussão relativamente forte dentro da comunidade legal, dentro da comunidade de advogados de imigração,
ainda mais os que lidam com clientes da América Latina. Foi uma postura forte, né? Eu acho que até necessária, porque os Estados Unidos sempre foi reconhecido como o grande defensor da liberdade de opinião, e eu acho que se eles não se posicionassem dessa forma, eu acho que isso teria um peso na reputação dos Estados Unidos. Então, eu acho que, além do fato do Marco Rubio tem se mostrado muito, muito bom. Não que eu duvidava, mas a nossa imagem do Marco Rubio, bom, eu e ele estudamos na mesma faculdade, só que ele é bem mais novo, na University of Miami, ele sempre foi um Miami boy, sabe? Ele sempre foi, assim, sempre aquela imagem mais jovem, não, embora ele tenha muita experiência, mas ele sempre dava aquele ar de, assim, um pouco aloof, meio assim, sabe, distraído, né? Inclusive, quando teve os debates do primeiro mandato com o presidente Trump, não sei se você se lembra, ele chamava ele de Little Marco, ele chamava ele, porque ele tem esse ar jovem, mas eu acho que ele deu uma maturidade, assim, muito. O Marquinhos se mostrou um homem com H maiúsculo. Né? Sim, ele tem se mostrado, gente, um grande secretary, unbelievable. Ele tem sido muito forte, está dando a postura dele de um poder, de uma força que realmente te mostra aquela liderança que ele tem que ter. E eu acho que vai estar se posicionando também para talvez 2028 e ali adiante a gente ver mais coisas sobre o Marco. Mas eu acho que esse posicionamento, eu acho que é muito importante, não só para preservar esse direito da opinião e da free speech aqui nos Estados Unidos, mas para mostrar ao mundo que não é assim que se faz, né? E eu acho que esse recado que foi dado para muitos países, inclusive o Brasil foi mencionado especificamente, eu acho que vai ter muita repercussão. Agora, sobre política brasileira, eu já não entendo. Eu não sei como é que o Brasil está recebendo isso no dia a dia. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu imagino que, como o alvo são esses ministros do Supremo, essa questão da discussão da lei Magnitsky, tudo isso, já começou uma medida de tirar vistos e só vai descobrir com requintes de crueldade quando tentar entrar nos Estados Unidos, não tem uma lista previamente divulgada. O foco está sendo nessa questão mais política, né, do Marco Rubio comprando briga e mandando alerta para essas autoridades que vêm abusando dos seus poderes e atropelando direitos humanos básicos como a liberdade de expressão. Mas para o cidadão médio, para o afegão médio, como diria o Emílio Surita, o que pega é essa imagem de que esse é um governo, né, o governo Trump, que vai perseguindo ilegais, imigrantes ilegais e expulsando. Então ainda está no imaginário popular, né, essa ideia. Como é que você atualizaria esse pessoal em relação a isso? Vocês continuam vendo grandes números de destaque nessa área ou realmente eles estão focando só em criminals, em gente com membros de gangue, com currículo realmente de marginal? Olha, Rodrigo, nós tá havendo muita batida, né, de migração, né? Agora, o foco inicial foi e continua sendo imigrantes aqui que estão ilegais nos Estados Unidos com algum passado imigratório. Tem tido batidas, digamos, em locais de construção, em outros locais, mas o que acontece é que a mídia, quando eles fazem essa reportagem, nós não sabemos os pormenores daquelas pessoas que eles estão procurando. Eles não vão dar uma notícia, pegamos o João da Silva, e, sabe, estão sendo as pessoas, eles não vão dar os pormenores, não vão avisar como é que eles fazem, qual é a investigação, e nem deveriam, porque isso é algo interno da imigração. Como é que você vai avisar o povo? Nós estamos chegando. Então, não é um aviso ao público, é um aviso
você está aqui ilegalmente e tem algum passado criminal, nós vamos procurar você e nós vamos te achar, né? Agora, vão deportar pessoas que estão aqui ilegalmente, que foram encontradas? Sim, porque, como eu sempre disse, a pessoa que está aqui numa forma irregular, eles tomaram essa decisão. Eu vou entrar nos Estados Unidos, por qual seja a razão, está com medo, está fugindo, mas tomou a decisão de ficar fora de Estados. Então, o momento que essa decisão é tomada, seja ela contra a vontade da pessoa, por extrema necessidade ou desespero, ela foi tomada. Então, o risco que a pessoa corre hoje é o mesmo que corria há 1 mês atrás, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. A lei não mudou. Inclusive, eu vi algo que me deixou um pouco... Fiquei até, assim, surpresa de ver um advogado de imigração falar isso. Eu vi uma reportagem que foi feita em outro país e fizeram um quote, né, do advogado dizendo, porque agora a coisa está séria. Eles estão no tolerance, tá? É tolerância zero. É verdade. Mas aí eu como advogada, eu penso, mas quando tem algo errado na nossa comunidade, no nosso mundo, não é a zero tolerância que realmente a lei deveria funcionar? Se você usar um exemplo mais extremo, por exemplo, alguém que comete um homicídio, você não quer zero tolerância? Pelo menos eu quero. Se você cometeu um crime sério, a lei deve ir atrás de você, sem desculpas, tá? Podem haver defesas, pode ser uma defesa própria, ou a defesa de um filho, não se sabe, mas a lei tem que ser zero tolerance, pelo menos assim aprendemos na faculdade, ainda mais na área criminalista. Sim. E na área de imigração é a mesma coisa, só que nos últimos anos não implementavam a lei, deixava passar. Não tinha, né, império da lei, e a fronteira estava porosa, com a entrada de gente suspeita, inclusive. Uhum. Isso é impressionante, que já mostraram resultados incríveis, né, no governo. Desabou, o Tom Roman está lá para isso e está fazendo o trabalho. Uhum. Desabou quase zero a entrada de imigrantes ilegais, e aí aquele problema todo com a droga, né, aquele fentanil, já começa a diminuir. Quer dizer, sim, esse era o objetivo principal, não é barrar o cara que tem perfil B1, B2, que entra no escritório com processo, não é nada disso. Não, então, a gente desde o início vem fazendo esse alerta, né? Não é para ficar assustado, porque não é um governo anti-imigrante, é um governo a favor do império da lei. E o império da lei nos Estados Unidos defende o quê? A lei de imigração, que tem vários critérios, tem vários vistos, né, vários perfis. Então, tem muitas portas de entrada. Agora, a porta ilegal com o coiote não é um caminho defensável para quem defende o império da lei. Então, a gente sempre deixou isso claro aqui. E não é o que o governo americano quer. Mas, sim, sempre foi um país de imigrantes, isso não podemos negar, ele foi construído dessa forma. Mas o que está acontecendo agora é o império da lei está funcionando, as leis estão sendo seguidas ao pé da letra e eles estão correndo atrás da pessoa. Olha o que aconteceu agora, essa última pessoa, esse homem da Síria que foi atacar umas pessoas que estavam fazendo um vigil de judeus. Agora foram atrás da família dele e vão deportar todo mundo. Tá certo ou tá errado? Fala, amigos do canal. Tá gostando do vídeo? Então deixa seu like, comente à vontade e compartilhe com todo mundo por um Brasil melhor e mais justo. Não se esqueça de se inscrever no canal e continue com a gente. Agora bora continuar com o vídeo. Direita TV em Foco. Entendeu? Bom, eu não quero gente que faz apologia a terrorismo aqui no meu país. Agora, como um cidadão americano, posso dizer isso, né? Cá entre nós, eles estão mais preocupados com esse fator ideológico, estão fazendo limpa, assim, varredura em redes sociais, porque começou a cantar do rio ao mar a Palestina livre, ou seja, pregando o extermínio de 10 milhões de israelenses, não é bem-vindo no país. Eu lembro da época em que, para você conseguir a cidadania americana, você cantava uma parte do hino nacional, você tinha que falar inglês, você tinha que fazer juramentos. Hoje em dia, tem quase uma sessão toda em espanhol, se você quiser, você não precisa falar uma palavra de inglês. Então, as coisas estão mudando muito. E eles querem resgatar um pouco vai mudar de novo.
Isso já está, porque a prova de cidadania é algo que realmente ela tem que ser em inglês. E legalmente, as exceções são para pessoas idosas, tá? Pessoas que moram aqui há mais de... a lei tem várias exceções, entre 20 e 25 anos de portadores de green card, dependendo da idade, 75. Então, ela existe uma brecha, como se diz, para o inglês, mas não é para todo mundo. Mas, dependendo onde você está no país, e na época da política, ou quem está em poder no país, aí em Miami, por exemplo, eu já ouvi casos de pessoas que foram fazer a cidadania e não tiveram que falar, a pessoa falava espanhol, ficava naquele papo e passou por isso mesmo. Mas o certo é a pessoa ter que falar o inglês e responder as perguntas e escrever também. Eu acredito que isso também já está começando um movimento para voltar da forma que deveria ser. Mas as deportações, elas vão continuar, mas elas sempre existiram. Isso que eu acho estranho, que as pessoas falam como coisa que isso é uma coisa nova. Gente, o presidente Obama era chamado de Deporter in Chief. Ele deportou muita gente, tá? E tá certo, o correto é, se você está irregular e for encontrado, a consequência é essa. Ninguém está escolhendo, vamos fazer agora porque queremos acabar com os imigrantes. Não. A imigração está processando casos, estamos com aprovações, EB2, EB1, L1, E2. Essas pessoas estão entrando pela porta da frente, casamentos, mãe para o filho, filho para a mãe. Isso está acontecendo, as leis permitem. O que a lei não permite é você burlar da lei e tentar fazer algo errado. Isso que o americano não tolera mais. E lembrando, né, Rodrigo, o país é deles, não é nosso. Sim. Então, vamos para um segundo assunto dos mais debatidos aqui na nossa conversa. Né? O primeiro é essa questão do império da lei, que não é um governo anti-imigrante, que se você for fazer tudo pelo processo legal, pelas vias regulares, não tem nada a temer. Pelo contrário, eu acho que eles vão olhar com muita simpatia se é o caso. Então, é hora, sim, de procurar o escritório da Ingrid e começar um processo desse, até porque o Brasil está derretendo rápido demais, né? Tanta coisa para falar, mas isso fica para depois. Filho de traficante que lava dinheiro para Comando Vermelho sendo enaltecido, enquanto comediante recebendo 8 anos de prisão por piada. É um país que não tem a menor graça. Dito isso, o segundo assunto é o seguinte: a gente sempre vem alertando, e é óbvio que a gente faz isso com algum conflito de interesses, entre aspas, porque eu estou aqui para recomendar a minha parceira, Ingrid, que eu sei que é séria e tem experiência, mas independentemente disso, que não seja com a Ingrid, que você vai fazer com outro escritório sério, existem outros, a Ingrid mesmo sempre lembra disso, mas cuidado com as boutiques, cuidado com os consultores meio picaretas que surgem por aí. O Ron DeSantis parece que passou uma lei aí que protege o sujeito desse tipo de coisa, né? Ele foi uma lei que ela foi... Eles venderam o projeto de lei como uma forma de preservar os direitos de imigrantes contra esses notários, porque na comunidade da América do Sul, eles têm muito notários, porque em certos países na América do Sul, o notário é uma pessoa que, como se fosse um cartório, que fazem várias coisas. Só que essas pessoas não são advogados e legalmente são proibidos a exercer ou dar conselhos. Então, essa lei preserva o direito do imigrante para fazer queixas e conseguir algum tipo de recurso. Não sabemos como é que isso vai funcionar, acho que ela só entra em vigor 1º de julho, mas já é um primeiro passo. E o que as pessoas têm que lembrar é que, para você ser qualificado para um processo de imigração, você tem que ter a qualificação por um profissional, por um advogado. Porque essas boutiques, esses notários, esses consultores, legalmente podem existir, sim. Qualquer um pode preencher um formulário, tá? É fácil. Mas o problema é que um processo de imigração não é só preencher um formulário, gente. Para você entender, para você chegar a preencher o formulário, você tem que primeiro saber qual é o processo que você vai fazer. É um EB2, um EB1? Sim, o formulário é o I-140. Mas
para você chegar a qualificar aquela pessoa e saber como que você vai montar o dossiê dessa pessoa. É isso, é contar uma história persuasiva, convincente, positiva, com todo o histórico, com aspectos técnicos, com aspectos subjetivos. Isso é uma mistura de arte com ciência. É conselho legal, é jurisprudência, entendeu? E ninguém pode fazer isso que não seja um advogado. E também outra coisa que está acontecendo muito, eu não falei com você antes, mas agora já estamos aqui rapidinho. Eu estou vendo, infelizmente, muitos médicos, tá, que aplicaram para o EB2 e por causa de um erro em algo chamado SOC Code, que é um código que a imigração usa para identificar a profissão e a admissibilidade da pessoa, algum desses consultores, muitos até, estão colocando o código errado. Então, se você é médico e você aplica para um EB2 e ele é aprovado, porque lembrando, a imigração ela julga a elegibilidade, não a admissibilidade. Eles aprovam o seu caso como médico. Aí você todo feliz da vida, ai que maravilha, vai na entrevista do consulado, aí eles vão ver que o seu código é um código de médico. É um código para você exercer a medicina e não ser o gestor, digamos, de uma clínica, como nós fazemos para os nossos clientes. E eu acho que essa lei, eu acho que vai apertar um pouco para que os consultores pensem 2 vezes em dar conselho legal, tá? E não podem. Como é que você vai... Você fez um EB1, ok? Você pode até dizer que você sabe dos critérios, tá? Agora, pensa bem, você, Rodrigo Constantino, jornalista, escritor, você tem a capacidade de sentar comigo agora e discutir, Ingrid, vamos lá, qual vai ser a tática? Qual vai ser a... Não, eu deleguei, o meu caso do EB1 eu deleguei. Exatamente, como todos devem delegar a um advogado, não ao consultor. E mais... Essas consultorias, agora a nova moda é, mas nós temos um advogado. Ok, então deixa eu falar com ele. Deixa eu falar com ele. Não, mas ele vai revisar. Não, mas eu quero falar com ele. Então, quem quer usar uma consultoria porque acha que vai ser mais barato, então, ok, fale com a consultoria, exija o advogado. Pega o nome da pessoa, aonde que ele é licenciado, qual é o bar, qual o estado. Porque normalmente eles pegam um bar... Alguém com o direito de exercer... De ser advogado. Para dar aquela olhada final e carimbar. Nunca falou com a pessoa. Então, como é que você qualifica uma pessoa sem conversar? Eu converso, eu fico o dia inteiro no telefone, Rodrigo, falando, me fala seus planos, o que você quer fazer? Aí olha, e analiso. Aí depois que eu falo, ok, você se qualifica para esse. Mas não é nem a Camila, nem a Cecília, nem a Kelly, nem ninguém aqui no escritório que faz. Só eu ou o Greg, mas ninguém. Então, as pessoas têm que lembrar isso. Não sei como é que essa lei vai afetar, mas eles são muito espertinhos, os consultores. Eles mudam, sabe? Muda de nome. Sim. Mas meu público é qualificado, meu público não cai nessas ladainhas, não. Então, eu estou aqui para sempre recomendar serviço de excelência, né? Gente ética e com experiência, que é o seu caso, que eu te conheço de longa data, Ingrid. Olha, quero agradecer muitíssimo ao esclarecimento. Já são quase 1.700 pessoas ao vivo. Eu estou meio azedo hoje, não é só por causa dos efeitos colaterais chatos, é por causa do Brasil mesmo. Então, a minha coluna na Gazeta hoje, eu já mandei para alguns grupos, minha mãe respondeu assim, ácido, mas verdadeiro. Né? O Brasil está derretendo a olhos vistos, infelizmente. O Rio de Janeiro, meu saudoso Rio de Janeiro, acabou. É um narco-estado. O Brasil está indo pelo mesmo caminho, entendeu? Então, é uma ditadura. Olha o que estão fazendo com a Zambelli. Agora resolveram, de forma totalmente ilegal, suspender as redes sociais dela, da mãe e do filho. Quer dizer, é um negócio sem pé nem cabeça. Virou ditadura, virou Venezuela. Então, eu não vou ficar vendendo falsa esperança. Eu sou realista, eu sou sincero com o meu público. Eu venho fazendo análises com esse teor pessimista desde o início, e recomendando, sem nenhuma vergonha na cara, porque eu escolhi isso há 10 anos e é a decisão mais celebrada da minha vida, eu recomendo vir para os Estados Unidos quem puder, porque a coisa está
naufragando muito rápido no Brasil. Então, se você pode, não deixa para a última hora fazer um plano que seja, porque vai ser tarde demais. Então, faz um plano, tem que ter o plano B, pelo menos. Tenha tudo preparado para uma decisão dessa. Eu sei que é drástico às vezes, tem gente com família, aí tem neto, aí o filho não pode, aí um é médico, o médico não pode, porque tem que revalidar tudo aqui, mas tem alternativas, como a Ingrid mesmo está falando. Principalmente é melhor você ser gestor de uma clínica nos Estados Unidos do que médico num país dominado pelo narcotráfico, né? Então, de novo, eu sou realista e estou aqui para recomendar o caminho das pedras para quem quiser fazer o que eu fiz há 10 anos atrás. E perguntem se eu estou arrependido. Perguntem. Né? Então, o caminho é esse. O caminho é um caminho sério. Está chegando o seu aniversário, hein? Está chegando o meu aniversário que eu vou passar isolado. Até agosto. Até agosto estou eu e minha mulher. Se a gente não começou a se estapear até agora é porque realmente a gente se ama muito e se dá muito bem. Né? Estamos ótimos, mas é isolamento de 3 meses. Nem meu filho está aqui. Mandei meu filho para Nova York, para casa do meu irmão. Ele tá lá? Aí vai passar o verão. Ele está tendo o verão da vida dele. Ele e os primos vão para camp. É o verão da vida dele. Mas eu estou isolado e teve até senador me ligando. Estou nos Estados Unidos. Eu falei, não posso receber. Não posso receber amigo, não posso receber ninguém. Graças a Deus, tem muita gente rezando por você. Se Deus quiser, daqui a pouco você está a 1000 já de volta. Se Deus Mas é isso. Quem quiser vir para cá ser meu vizinho, fala com o escritório da Ingrid, tem o link aqui embaixo, tem o Instagram deles, tem a Boss Consta, 1.800 pessoas ouvindo ao vivo. Reflita com carinho, é o futuro da sua família em jogo. Ingrid, muito obrigado, até a próxima. Obrigado você, Rodrigo. Fica com Deus, tchau. É isso aí, turma. Valeu, obrigado e até a próxima. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar nossos conteúdos nas suas redes sociais.